Seja muito bem-vindo, fico muito contente de você ter feito a sua inscrição nesse mini curso onde eu vou te ensinar o exato passo a passo para você aprender a investir e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, se você tem interesse em saber como ganhar dinheiro com investimentos, como obter uma renda extra, como multiplicar o seu patrimônio e o melhor, como atingir a liberdade financeira através dos seus investimentos, você está no lugar certo. Eu vou te ensinar o exato passo a passo para que você possa começar da maneira correta, evitando cometer erros desnecessários na hora de investir e para que você possa chegar na sua liberdade financeira. Eu vou te passar aqui a estratégia que eu utilizei e continuo utilizando há 7 anos e é a mesma utilizada por todos os grandes investidores e que me proporcionaram construir um patrimônio de 6 dígitos, onde eu recebo um rendimento em minha conta todos os meses sem precisar fazer nenhum trabalho para isso. Vou falar um pouco aqui sobre os principais mitos e erros na hora de investir para que você não cometa. Vou falar das principais estratégias de investimentos que são utilizadas para investir na bolsa de valores e qual é a melhor estratégia para você utilizar. Vou falar também quais são os principais ativos que você deve ter em carteira para você poder maximizar o seu retorno, ou seja, para você poder potencializar ao máximo o retorno dos seus investimentos e ao mesmo tempo reduzir o risco na hora de investir. E no final, por último, eu vou te entregar uma carteira de investimentos montada de acordo com o seu perfil de investidor. Basta você dar o Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Ou seja, melhor que isso é só se eu pegar o dinheiro e colocar na sua conta e depositar para você, tá? Então aqui você vai ter tudo que você precisa para investir da maneira correta. Então agora, sem mais delongas, vamos entrar aqui dentro da aula. Bom, por que você precisa começar a investir o quanto antes? Um dos principais fatores que eu vou mostrar aqui no final dessa aula, eu vou fazer uma simulação para mostrar para você o potencial do retorno dos investimentos, porque eu sei que você que está me assistindo, uma das coisas que mais passa na sua cabeça é: quanto que rende, Daniel? Ah, Daniel, se eu colocar 10 mil reais aqui na bolsa, quanto que eu vou ter de retorno durante daqui um ano? Eu sei que todo mundo que está começando tem essa curiosidade. Então, vou te passar aqui um panorama, vou te mostrar aqui, fazer algumas simulações no final dessa aula para você entender. Mas, em resumo, eu diria que o tempo é um dos principais fatores que te fazem você aumentar o seu retorno, ou seja, que fazem você ganhar muito dinheiro investindo. Então, o que eu costumo dizer é que o melhor momento para você ter começado a investir foi há 10 anos atrás, há 15, 20 anos. O segundo melhor momento é agora, tá? Então, o principal motivo que você deve começar a investir o quanto antes é o fator tempo, pois o tempo que vai fazer o seu dinheiro render cada vez mais. E o segundo principal fator que eu considero que você deva investir, começar a investir o quanto antes, ele está ligado ao nosso sistema previdenciário, né? A nossa previdência tradicional, onde você precisa ali ficar trabalhando para se aposentar com mais de 60 anos e ter uma aposentadoria assim de uma merreca, que às vezes mal dá para pagar as contas, né? Muitas pessoas que já estão aposentadas, elas continuam precisando trabalhar, pois a renda que ela recebe através da aposentadoria não é suficiente para cobrir todos os custos de vida. E, além do mais, quanto mais passa o tempo, maior vai ser essa idade para você poder se aposentar. Então, eu vou passar aqui para você um estudo que foi feito pela Porto Seguro, né? Mostrando um pouco aqui dos dados sobre o sistema previdenciário. Eu vou mostrar para você porque é muito arriscado você ficar dependendo do governo para se aposentar com 60, 70, daqui a pouco com 70, daqui a pouco, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficar você se aposentar. Então, vamos lá, vamos passar aqui alguns dados. Primeiro, eu estou entrando aqui, esses dados são do IBGE, um estudo feito pela Porto Seguro, seguradora, onde ela mostra aqui a pirâmide da faixa etária brasileira. Então, o que a gente consegue ver aqui nessa pirâmide? Antigamente, ali nos anos 2000 ou menos, o que acontecia? As pessoas elas tinham mais filhos, né? Que é a parte de baixo aqui, olha só. A população era mais jovem, né? Era maior. E lá em cima da pirâmide, que pessoas com 80, 90, 70, 80, 90
90 anos é uma pequena parte da população. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha tantos recursos ali na área de medicina, né? Graças a Deus a medicina avançou bastante, então hoje em dia a população consegue sim viver mais. E antigamente também as pessoas tinham mais filhos, né? Então o que está acontecendo? Qual está sendo a nova tendência? A gente pegar aqui 2020, a gente já consegue ver que a parte aqui de cima de 60 anos, ela já cresceu bastante, né? Ela já está quase igualada ali com a população de 30 a 40 anos, já cresceu bastante. E aqui a parte de baixo, que era onde vinham nascendo muitas pessoas, atualmente está reduzindo, porque os casais antigamente tinham lá 5, 6 filhos, hoje em dia costuma às vezes ter 1 filho, 2 filhos, e olhe lá. E essa tendência com o passar do tempo, olha só, o gráfico aqui de 2030, o que vai acontecer? Cada vez mais essa pirâmide ela vai se inverter, ou seja, vão ter mais pessoas com a faixa etária de idade avançada vivendo e menos pessoas nascendo. E no final das contas, o que isso quer dizer? O que isso impacta, né? Vamos continuar aqui. Olha aqui, até estou mostrando um estudo, a população com 60 anos, daqui a alguns anos, né, 2050, então, parece um longo tempo, mas está logo ali, 2050. Aproximadamente 30% da população vai ter mais de 64 anos ou mais. Então, o que isso impacta quando a gente pensa na previdência, né? O que isso quer dizer? Que tem mais pessoas aposentadas, mais pessoas sem trabalhar, né? Porque tem a faixa etária dos que estão nascendo, que não trabalham, né? As crianças e os idosos, enquanto tem poucas pessoas em atividade, poucas pessoas trabalhando. E quando a gente olha para o sistema previdenciário, a contribuição que você faz para a aposentadoria não é para a sua aposentadoria, é uma contribuição para pagar quem já está aposentado. Então, no final das contas, olha só aqui, ó, no Brasil, em 1950, eram 8 trabalhadores para cada aposentado. Se a gente pegar hoje a realidade, tem 1,4 trabalhador para cada aposentado. Então, com o passar do tempo, cada vez mais vão ter pessoas mais velhas, mais pessoas aposentadas e menos pessoas trabalhando. E no final das contas, a conta não vai fechar, ou seja, vai ficar cada vez mais difícil. Não é à toa que teve essa reforma da Previdência, que colocaram ali idade mínima com mais de 60 anos, né, para os homens e para as mulheres se aposentarem. E isso corre o risco de ter outra reforma daqui 10, 15 anos. Por quê? Porque não é sustentável manter da forma que está. Então, resumindo, no final das contas, você tem 20, 30 anos, na mesma faixa etária, por exemplo, que eu, que tenho 31 anos, é pouco provável que você vai conseguir se aposentar e talvez você consiga sim se aposentar, mas com uma idade extremamente avançada, 65, 70 anos, recebendo uma renda que mal dá para pagar as suas contas. Então, eu já te convido inicialmente, antes mesmo da gente entrar aqui na parte mais técnica aqui do conteúdo, que você tenha essa reflexão. É esse o futuro que você quer para você? Chegar lá na frente, tendo que trabalhar em uma idade avançada, com uma renda que mal dá para pagar as contas? Se é isso que você quer, se você está satisfeito com isso, não está nem um pouco ligando para isso, talvez você nem precise assistir todas essas aulas. Mas se você realmente quer construir um patrimônio, quer ganhar um dinheiro, quer atingir a sua liberdade financeira sem depender do Estado, me acompanhe aqui comigo durante essa série de aulas. Aqui, para finalizar, tem uma figurinha aqui que é uma sátira, né? Com um tema aqui mais humorístico, mas dá pra gente perceber, olha só, 1970, um tanto de pessoas empurrando um velhinho ali aposentado, depois foi para 2, depois, daqui a pouco ali tinha um empurrando 2 velhinhos, daqui a pouco um empurrando 4 velhinhos. E a realidade vai ser essa, apesar desse tom de humor aqui, no futuro vai ser assim. Então, o segundo principal ponto que eu quero que você comece o quanto antes a investir é para que você não chegue numa idade avançada dependendo do governo para poder se aposentar, pois lá na frente a conta não vai fechar. E aqui tem até uma frase do Warren Buffett, né, que é o maior investidor da atualidade, maior investidor do mundo rico, aí tá entre os top mais ricos do mundo, que a frase é a seguinte: se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Então, uma outra reflexão que eu gosto de fazer aqui é que o que eu vou ensinar para você nessa série de aulas é como de fato você ganhar dinheiro dormindo. É como você colocar o seu dinheiro para trabalhar por você.
Porque tão importante quanto o quanto você ganha é como você ganha esse dinheiro. Imagina você, uma pessoa que tem ali uma renda de 5 mil reais por mês, que é um bom salário aqui no Brasil, e só que no final das contas você gasta mais do que você ganha, vive endividado, comprando várias coisas que não precisa, e de repente vem um cenário adverso, né? Vem a pandemia, vem alguma coisa assim, você fica desempregado, ou se você é empreendedor, sua empresa não está indo muito bem, você perde grande parte da sua renda. O que vai acontecer? Simplesmente você volta para a estaca zero. O outro ponto que é tão importante é, às vezes eu conheço pessoas que ganham 5 mil, 6 mil reais por mês, mas tem que trabalhar de segunda a segunda-feira, não tem tempo para aproveitar com a família, não tem tempo para fazer as coisas que gosta, vive refém do trabalho. Então não basta, né, você ter uma renda alta se você gasta tudo, e também não basta você ter uma renda alta se você não tem tempo para desfrutar disso. A liberdade financeira, que é o que eu almejo, que você que está me assistindo chegue com base no que eu vou te apresentar aqui, ela nada mais nada é, o que eu defino como liberdade financeira é você ter uma renda passiva que seja superior a todos os seus custos de vida. Trazendo aqui, dando um exemplo, imagine que o seu custo de vida, para você ter os seus lazeres, fazer o que você gosta, sei lá, comer bem, tomar uma cerveja, passear, conhecer lugares, viajar, aproveitar a vida da forma que você gosta e pagar as suas contas, é claro, seja uma renda ali de mais ou menos 4 mil reais por mês. Se você tem uma renda caindo na sua conta todos os meses, sem que você precise trabalhar, de 6 mil reais, você atingiu a sua liberdade financeira, ou seja, o seu dinheiro está trabalhando para você e te gerando um rendimento superior a todos os seus custos. Então, isso que é a liberdade financeira, você ter um dinheiro todos os meses ali que não dependa do seu trabalho para que você possa gastar como você quiser e esse dinheiro seja superior aos seus gastos de vida, tá? Então, liberdade financeira é isso, e não basta, né? Não basta você ter uma alta renda se você fica ali escravo do seu trabalho ou que você precisa ficar ali o resto da vida trabalhando para poder manter essa renda. Então, vamos continuar aqui. Primeiro passo para você investir, você precisa poupar, né? Quando a gente poupa, a gente coloca o dinheiro para descansar, e quando a gente investe, a gente coloca o dinheiro para trabalhar para nós. Então, a primeira sacada, às vezes você tem dificuldade até mesmo em poupar. A primeira sacada é você pegar o seu dinheiro e já poupar uma parte, colocar nos investimentos, investir e depois você gasta o resto. Então você precisa primeiro organizar suas finanças, você vai saber quanto que você tem disponível para investir e vai investir assim que você receber. Para te ajudar nisso, você que está me acompanhando, eu vou deixar dentro dos grupos do WhatsApp, vou passar para minha equipe, eles vão compartilhar lá uma planilha de controle financeiro para você poder organizar os seus gastos, porque também não adianta, você não consegue poupar se você não sabe, né, qual que é o seu custo, quais são os seus custos, para onde está indo o seu dinheiro e quanto que você ganha. Tá? Então eu vou deixar aqui uma planilha, vou deixar dentro dos grupos do WhatsApp, por isso é importante, se você que está me assistindo não está participando de nenhum grupo, que você entre dentro dos grupos, pois lá eu vou disponibilizar vários conteúdos para auxiliar você, tá? Agora eu vou falar aqui sobre os maiores mitos e erros na hora de investir, para que você não cometa esses erros, nem caia nesses mitos, tá? Então vamos lá. Bolsa de valores é só para ricos, tá? Isso aqui é um bloqueio, isso aqui é a maior asneira que você pode ter ouvido falar sobre bolsa de valores, tá? Que é só para rico, que só rico investe, que só economista investe, só quem é da área de empreendimentos, finanças, economia, contabilidade, etc. investe, tá? Não tem nada disso. Realmente, há 10, 15 anos atrás era mais complicado quem tem um baixo poder aquisitivo investir, porque eram várias taxas elevadas na hora de você poder investir. Isso realmente dificultava, era uma certa barreira de entrada. Hoje em dia, a maioria das corretoras não te cobram nenhuma taxa,
Então você pode comprar e vender seus ativos sem ter que pagar nada por isso. Então facilitou muito. E uma outra coisa, se você parar para olhar as pessoas mais ricas do mundo, todas elas são empreendedoras, todas elas são investidoras, tá? Um ou outro. E através da Bolsa de Valores você tem a oportunidade de se tornar sócio dos mais ricos do mundo. Ou seja, você pode comprar uma ação da Tesla e tá no mesmo barco que o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo. E o valor para você investir, existem ações que você compra com menos de R$10. Com menos de R$5 você consegue investir. Ou seja, dá para você investir em Bitcoin com menos de R$50 em criptomoedas. Então não tem essa desculpa de falar, eu não invisto porque é só para rico. Isso aí é um bloqueio que você tem que tirar da sua cabeça. Se você tem, sei lá, R$100 por mês, você já consegue investir, tá? E com certeza você vai ter bons retornos se você tiver paciência e disciplina e a estratégia correta. Então tira isso da sua cabeça que Bolsa de Valores é só para rico, tá? Bolsa de Valores não é só para rico, mas se você quer ficar rico, você precisa investir. Investir é muito complicado. Realmente quem está de fora, vê esse mundo aí, tem vários termos técnicos que eu até evito ficar falando, vou evitar ficar falando de termos técnicos aqui nessa aula, porque eu sei que você que está me assistindo provavelmente ainda não investe, ainda está querendo começar a investir, então eu procuro passar a linguagem aqui mais simples possível para você entender. Então, às vezes, quem está de fora pensa que é um mundo, um bicho de 7 cabeças, mas não é. Eu vou mostrar aqui durante essas aulas que investir é muito mais fácil do que você imagina. Você basicamente só precisa fazer uma única coisa. O que é essa uma única coisa? É comprar ativos, acumular a maior quantidade de ativos possíveis, tá? O que é um ativo, o que é um passivo? Um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. É um carro que você financiou e não usa ele para trabalho, que às vezes pagou um carro que não tem necessidade de você ter aquele carro, você poderia estar tranquilo com um carro muito mais barato, mas às vezes a pessoa quer comprar um carro para ostentar, para mostrar para o outro que está andando de carrão, e aí parcela o carro lá em 60 vezes, fica 5, 6 anos pagando o carro. Compra um carro, paga 2, paga 3 e depois vende pela metade do preço, né? E o que é um ativo? Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Por exemplo, se você tem um imóvel que você aluga e recebe um rendimento do aluguel todo mês, as ações, os fundos imobiliários, criptomoedas, tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Não estou falando aqui que você só, Daniel, eu vou ficar doido, agora eu vou pegar todo o meu dinheiro, vou só investir e se eu morrer? Não, primeiro, provavelmente você não vai morrer do dia para a noite. E segundo lugar, você não precisa abrir mão das coisas que você gosta, mas você precisa, de fato, acumular também ativos e não somente passivos. Então, basicamente, o que você precisa na hora de investir é acumular a maior quantidade de ativos possíveis. Vou te mostrar quais ativos você pode começar a acumular para você começar a investir da maneira correta. Então vai ser muito mais fácil que você imagina, tá? Vou mostrar aqui que Bolsa de Valores não é complicado. Aqui entra na parte de erro, né? Não é um mito. Pensar que investir é muito complicado é um mito, porque não é. Eu vou mostrar que não é, eu vou provar que não é. Mas um erro que eu vejo aqui, às vezes a pessoa comete, muitas vezes comete, é querer ficar rico do dia para a noite, querer ficar rico rápido investindo. Você ficar rico do dia para a noite é só se você jogar na Mega Sena. Não existe dinheiro fácil. Eu não vou chegar aqui contando um tanto de mentira. Eu gosto de ser muito sincero em tudo que eu faço e principalmente quando a gente vai falar de dinheiro é mais importante ainda. A maioria das pessoas cai em falsas promessas, né, as famosas pirâmides. Por quê? Porque acredita naquela promessa, vai ganhar 10% ao mês, 20% ao mês. Você vai colocar 5 mil, daqui a um ano você vai estar com 50 mil, depois você vai estar com 500 mil. Esse tipo de promessa atrai muita gente e não é à toa que tem tanta gente que perde dinheiro caindo em golpe. Eu diria que todo dia sai um esperto e um bobo de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. Então, eu tenho que alertar você que nunca acredite em promessa que vai ficar rico do dia para a noite. Isso não existe. Se fosse assim, todo mundo estaria rico. Então, estou te alertando.
É totalmente possível atingir a liberdade financeira, viver de rendimentos, ter uma ótima renda extra com investimento, mas isso a gente constrói com o tempo e não do dia para a noite. Quarto erro aqui, né? Agora é um erro. Não ter uma estratégia de investimentos definida. Eu, quando comecei, eu cometi esse erro. Queria fazer as coisas de forma aleatória e a falta de conhecimento faz realmente, muitas vezes, as pessoas caírem em golpes ou utilizarem estratégias que não são adequadas e, com isso, perder dinheiro. Então, você precisa ter uma estratégia bem definida, um método, para que você possa saber o que você está fazendo e, com isso, você possa minimizar os erros. A maioria das pessoas que perde dinheiro é porque não sabe o que está fazendo ou porque cai em algum golpe. Me acompanhando aqui, você vai ter exatamente um método totalmente desenhado, todo o passo a passo para você ganhar dinheiro investindo. A única coisa que você vai precisar fazer é abrir conta em uma corretora e mandar o seu dinheiro para lá. Mais nada. Seguir o efeito manada. Essa aqui também é muito clássica. Infelizmente afasta muitas pessoas da bolsa. O que é o efeito manada? É querer ir para onde todo mundo está indo. Para onde todo mundo está indo. Geralmente, o que acontece? Quando a mídia tradicional fala que a bolsa está em alta, a bolsa está batendo recorde. Por exemplo, lá em 2019, bolsa batendo recorde, bolsa em alta, mercado financeiro é a melhor coisa do mundo e não sei o quê. Aí que todo mundo começa a querer investir. Então, gente me mandar mensagem: Daniel, como é que eu faço para investir? Me ajuda aqui, eu tenho interesse em aprender a investir e tal. Por quê? Porque cair nessa ideia da mídia. É o que todo mundo quer fazer. Você quer ir no mesmo caminho todo mundo. Quando está em alta, todo mundo quer. E quando está em baixa, né? Quando a Bolsa de Valores está lá, Bolsa de Valores acumula uma queda de X%, Bolsa de Valores cai 10% em um único dia. Chegou a cair, tá? No início da pandemia. Deixa eu te contar um segredo. Esse é o melhor momento para você investir. Quando a bolsa está em queda, tá? E não quando a bolsa está em alta. Quando a bolsa está em alta, é onde você tem que ter mais cautela. Quando está em queda, é onde você deve ser mais agressivo. E aí eu diria que o momento que a gente está passando agora é um dos melhores de todos os últimos anos para você começar a investir. Porque as empresas, elas estão indo bem, elas estão entregando bons resultados. No entanto, a Bolsa de Valores, ela está mais ou menos, que eu diria, andando de lado. As ações, elas não estão valorizando, ou seja, as ações estão baratas. Os fundos imobiliários estão baratos, as criptomoedas estão baratas. Então, o melhor momento para você comprar é quando está em queda. Por quê? Porque quando está barato. Você não gosta de ver uma promoção quando você vai ali na loja de roupa, vai no supermercado, vai no sacolão, você não gosta de ver uma promoção? Então, quando o mercado está em baixa, é onde tem mais promoções. É a melhor oportunidade para você comprar bons ativos a preços descontados. Então, basicamente, são os maiores erros, os maiores mitos que afastam os investidores ou que fazem as pessoas perderem dinheiro na hora de investir. Bom, agora eu vou entrar aqui nas estratégias, nas principais estratégias que existem na Bolsa de Valores, tá? São 3 principais estratégias. Eu vou falar aqui qual que é a melhor de todas, qual que vai te levar à liberdade financeira e qual que eu vou me aprofundar nas próximas aulas, tá? A estratégia número 1 é conhecida como Day Trade, o próprio nome já diz, Day Trade. O que isso quer dizer? Você compra um ativo e vende no mesmo dia. Você quer ter um retorno rápido, né? Um lucro rápido. Porque ganhar dinheiro todo dia, quem não quer, né? E a gente diz que isso é uma especulação. Por que é uma especulação? Porque você não está procurando entender o que está por trás daquele ativo. Ou seja, quando você compra uma ação, por exemplo, da Petrobras, você está comprando um negócio na área de petróleo, né? Refino de petróleo, venda de combustíveis, etc, etc. E não é somente um ticket, né? O ticket lá, PETR4. Quando a pessoa faz day trade, ela não está nem aí. O que a Petrobras faz, o que o Itaú faz, o que a Ambev faz, enfim, ela quer ganhar um dinheiro ali rápido, hoje. Só que o que acontece? Na maioria das vezes a pessoa vai perder dinheiro. Por quê? Porque as oscilações diárias da Bolsa de Valores, elas são totalmente irracionais.
irracionais. Então, o que isso quer dizer? Você está especulando que você vai comprar um ativo na baixa e vai vender na alta, ou que você pode fazer o contrário. Você vai comprar um ativo esperando que ele vai cair e vai ganhar dinheiro com a queda daquele ativo. Você está tentando prever o que vai acontecer com aquele ativo no curto prazo. Sempre que você faz isso, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Então tá aqui também, muitas vezes a pessoa começa na bolsa fazendo day trade porque é uma promessa de ganhar dinheiro rápido, e quem que não quer ganhar dinheiro rápido, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido. Só que no final das contas perde dinheiro e vai parar de investir, vai chegar e vai falar para o amigo, pô, bolsa de valores é cilada, eu tentei lá, mas só perdi dinheiro, etc, etc, etc. E além disso, você paga 20% de imposto quando você tem um lucro. Ou seja, já é difícil você ter lucro. Quando você tem um lucro, você ainda tem que dar 20% para o governo. Então, isso aqui, na minha opinião, é cilada, tá? Não te aconselho a fazer day trade. Segunda principal estratégia é o swing trade. O que é o swing trade? Você compra, basicamente é um day trade mais alongado. Então, o que acontece? Em vez de você comprar para vender hoje, você pode comprar para vender daqui 2 dias, comprar para vender daqui 1 semana, comprar para vender daqui 1 mês. Basicamente, você vai seguir as tendências, né? Tanto o day trade quanto o swing trade, você faz a análise gráfica, você vai analisar ali o que a gente chama de suporte e de resistência, que é como se fosse um preço onde você considera que ele vai bater e subir, ou que ele vai subir e cair. Você vai trabalhar em cima do suporte e das resistências, que é basicamente uma análise gráfica, que a gente chama também de análise técnica. O swing trade, ele é menos arriscado que o day trade, tá? Porque você consegue ter uma gestão melhor do risco. Só que ainda assim, quando você tem um lucro em cima de um montante acima de 20 mil, você paga imposto, e dentro do swing trade você tem uma certa desvantagem, que é a seguinte: você não ganha os dividendos. O que são os dividendos? Os dividendos é o lucro que a empresa distribui com você. Quando você compra uma ação, vamos supor, você comprou uma ação do Banco do Brasil, você já tem direito a uma fatia do lucro do Banco do Brasil. Quanto mais ações você tem, maior a fatia que você recebe. E o que te leva à liberdade financeira são os dividendos. Por quê? Porque é um dinheiro que vai cair na sua conta, independente do que você está fazendo. Eu estou viajando, estou lá nos Estados Unidos, eu tô na praia tomando água de coco, eu tô dormindo. Você está fazendo o que você quiser da sua vida e vai estar lá um dinheiro caindo na sua conta, simplesmente porque você tem aquele ativo, você comprou aquele ativo. Então é por isso que eu falo que, basicamente, para você chegar na liberdade financeira, você tem que acumular a maior quantidade possível de ativos, porque esses ativos eles vão trabalhar para você e vão te gerar uma renda todos os meses. Então, quando a gente faz o swing trade, Daniel, não dá para ganhar dinheiro no swing trade? Dá para ganhar. Quando eu comecei, eu fiz swing trade, tá? Tava fazendo swing trade. Eu não perdi dinheiro, mas também não ganhei, fiquei mais ou menos ali no 0 a 0, tinha um ganho muito irrisório. Dá para ganhar um dinheirinho? Dá, mas também é o que eu falei, ele te toma tempo, você tem que ficar ali acompanhando para ver se tem alguma outra boa oportunidade para você comprar, porque tudo acontece muito rápido, tanto no swing quanto no day trade, e te desgasta muito. Não é um negócio fácil você conciliar com o seu trabalho. E, não menos importante, é o que eu falei dos dividendos. Por quê? Porque se você compra uma ação e vende ela depois, você não vai ganhar dividendo. Então você precisa comprar e segurar. A terceira estratégia, que é a que eu utilizo e que vai te levar à liberdade financeira, a mesma utilizada por todos os grandes investidores: Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, Luiz Barsi, Lírio Parisotto, todos utilizam a mesma estratégia. Todos os bilionários utilizam a mesma estratégia. E não é coincidência, tá? Não é é só coincidência, não tem nada disso. É porque, de fato, é a única estratégia que te leva à liberdade financeira. Ninguém fica bilionário, milionário, vive de renda fazendo swing trade, day trade. Por quê? Porque depende de você ficar ali movimentando. O que é o buy and hold? Buy and hold, em português, quer dizer comprar e segurar.
é aquilo que eu falei, você vai acumular o máximo de ativos. Então o que você faz? Você compra uma ação pensando que você está comprando um pedaço daquele negócio. Por exemplo, eu estou comprando aqui um pedaço do Banco Itaú, porque eu acredito que o Banco Itaú vai continuar sendo um dos melhores bancos do Brasil e da América Latina, que eu acredito que o Banco Itaú vai continuar ganhando muito dinheiro e me rendendo muito dinheiro. Então você investe com a mentalidade de sócio. Digo mais, se todas as pessoas que entrassem no mundo dos investimentos, especificamente na Bolsa de Valores, investissem com a mentalidade de sócio, pouquíssimas pessoas, quase ninguém, iria perder dinheiro. O buy and hold consiste em você comprar a maior quantidade de ativos possíveis, acumular eles e entendendo que você está comprando uma fração, um pedaço de uma empresa, porque a ação nada mais, nada menos é do que um pedaço de uma empresa. Fundo imobiliário, você está comprando um pedaço de um imóvel, tá? Então, o que consiste o buy and hold? Olha só, compra a ação sem a intenção de vender. Ah, Daniel, nunca vou vender? Não, você pode vender, mas você não compra pensando em vender. Eu diria que é igual um casamento. Quando você casa pensando em se separar? Não, não. Se é assim, já está errado, né? Já começa errado. Você casa pensando que você vai passar o resto da sua vida com aquela pessoa e vai ter uma vida extraordinária com aquela pessoa. Na hora de investir, a mesma coisa. Eu quero carregar aquela empresa para o resto da minha vida. Eu quero que aquela empresa me dê dinheiro para o resto da minha vida. E você vai comprando, tá? Pode acontecer do casamento não dar certo e você precisar divorciar? Pode acontecer. Mas você não casa pensando em se separar. Então, quando você compra a ação com a ótica do buy and hold, basicamente você compra sem pensar em vender. Olha só, compra vários meses durante anos as mesmas ações. Então o que isso quer dizer? Você vai analisar, vai escolher algumas ações e você vai continuar acumulando. É o que eu acabei de falar, né? Estou até repetindo aqui, acumular o máximo possível de ativos. E basicamente você reaplica os proventos. O que é reaplicar os proventos? Você recebeu os dividendos dos fundos imobiliários, das ações, etc. Você usa aqueles rendimentos para você comprar mais ações. E quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe. Eu, inclusive, estou no meu processo aqui, conforme eu falei, há 7 anos investindo, onde eu praticamente reinvisto tudo. Porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para ostentar para ninguém. Eu estou aqui para atingir a minha liberdade financeira. Eu quero ser livre para fazer o que eu quero na hora que eu quero. Então tem basicamente 2 momentos, que é o momento de acumulação, onde você vai estar comprando cada vez mais e reinvestindo, e o momento de você gastar. Em alguns pontos você pode pegar uma parte daqueles dividendos e gastar para você usufruir, eu às vezes faço isso, mas na maioria das vezes eu vou sempre poupando uma parte da minha renda, vou recebendo esses dividendos, juntando com o que eu estou poupando e cada vez mais acumulando, colecionando ativos, e minha renda passiva ela vai crescendo cada vez mais. E tem uma parte muito interessante que chega um ponto, quando você está no longo prazo, né, 20, 30 anos investindo, que você acumula um patrimônio tão grande e o seu rendimento é tão grande que você nem consegue gastar todo o dinheiro. Aí que você talvez vai descobrir o verdadeiro sentido da vida, que em vez de você ficar ali o tempo todo correndo atrás de dinheiro, de bens materiais, você vai ver que vai aproveitar a vida fazendo o que você quer, descobrindo as coisas que você de fato te fazem feliz, que não é somente a questão do teu dinheiro, ficar ali o tempo todo correndo igual um doido ali atrás do dinheiro. E por último aqui, uma das outras grandes vantagens é que você não paga imposto. Aqui está aqui, ó, paga 15% sobre o lucro, né? Se você vender, quando você faz o swing trade, que é, por exemplo, se você comprou hoje e vendeu daqui uma semana, vamos supor que você está ali e vendeu 30 mil reais e você teve um lucro de 10 mil reais em cima dessa venda, você paga 15% em cima do seu lucro. Então, sempre que você faz uma venda dentro de um mês e essa venda é superior a 20 mil reais, você paga 15% em cima do seu lucro. Só quando você faz o buy and hold, o que acontece? Você não vende, você está só acumulando. E aquele dividendo que você recebe, ele é isento de imposto. Então aqui você tem uma vantagem fiscal, ou seja, você não paga imposto. Então basicamente a melhor estratégia para você investir na Bolsa de Valores é o buy and hold. Bom, eu vou deixar aqui
uma tarefa para você que está me acompanhando, né? Caso você ainda não tenha conta em uma corretora, eu vou te sugerir você abrir conta na Clear Corretora. Eu não tenho nenhum patrocínio, não sou parceiro, não tenho nada, nenhuma parceria com a Clear Corretora, mas eu gravei um vídeo, vou disponibilizar dentro do grupo, né? Importante você estar dentro do grupo de alunos, onde eu vou te ensinar como comprar uma ação, vou te mostrar o passo a passo, porque às vezes você não começa a investir, porque eu tenho medo de investir, porque eu não sei como que compra, eu não sei como é que vende. Vou te mostrar, vou gravar um vídeo, vou liberar dentro do grupo, mostrando passo a passo como comprar pela Clear. Eu não vou gravar um vídeo com cada corretora, porque tem dezenas, que está centenas de corretoras aqui no Brasil. Porém, eu resolvi gravar pela Clear, que é mais simples, então abre conta lá na Clear, tá? Eu quero de fato que você comece a investir, esse é o meu maior esforço aqui, te entregando esse conteúdo. E além disso, eu vou mostrar aqui, fazer algumas simulações, mostrando aqui a questão da rentabilidade, para você poder entender um pouco melhor o quanto é possível você ganhar dinheiro através dos investimentos e como você pode planejar a sua liberdade financeira, ok? Então vamos entrar aqui, vou entrar aqui na planilha, vou disponibilizar também essa planilha, então participa lá do grupo que vai vir muito conteúdo interessante, muito material, né? Na verdade, muito material de apoio para te ajudar a investir. Bom, essa planilha aqui, no início da aula, de fato eu falei que um dos principais motivos de você investir, né? Começar a investir o quanto antes é o tempo. O tempo é extremamente importante para o seu dinheiro render muito e para que você alcance a sua liberdade financeira. Então vou fazer uma simulação, porque eu sei que você fica curioso, né? Porque eu falar é possível ganhar bastante dinheiro, não sei o que, fica muito relativo. Então vamos fazer aqui algumas simulações, tá? Então vamos dar um exemplo que você começou a investir com 5 mil reais, mensalmente você vai colocar R$1.000 e vai investir durante 30 anos, com um crescimento do seu aporte de 10%. O que é o aporte? É o dinheiro que você poupa e que você coloca. Observe aqui que eu não estou falando que você vai colocar 5 mil e nunca mais vai pôr dinheiro. Você vai colocar um pouco todo mês. Daniel, consigo pôr R$100, coloco 100. Daniel, consigo pôr R$300, coloco os 300. Daniel, consigo pôr R$5 mil, coloco os 5 mil. Daniel, consigo pôr R$10 mil, coloca os 10 mil. Coloca aquilo que você pode colocar, mas sempre vai comprando, porque lembra que eu falei que a bolsa de valores, quando está em baixa é o melhor momento, mas quando está em alta também é bom, porque quando valoriza, seu dinheiro rende mais. Quando está em baixa, você compra mais. Então aí que tá, se você está sempre comprando, você compra na baixa e uma hora vem a alta. Quando vem a alta, quanto mais você acumulou, comprando ali um pouco todo mês, mais o seu dinheiro vai render na hora que vier a alta. Tá? A bolsa de valores, ela sobe caindo. Ela fica assim, ó. Cai, cai, sobe. E vai sendo assim, tá? Ela sobe caindo. Então, por isso que é importante você estar sempre comprando. Não adianta você achar que você colocar dinheiro uma vez na vida e ficar rico também, tá? Isso não existe. Não existe. Não sei que você já colocou 1 milhão, então você já estava rico. Então, vamos continuar aqui a simulação. Então, eu estou colocando aqui que você vai aumentar o seu aporte a 10% ao ano. Por que 10%? Por causa da inflação. Tudo aumenta, né? A gasolina aumenta, o pãozinho de sal aumenta, tudo aumenta. O seu salário também aumenta. Então, partindo do pressuposto que você vai ganhar cada vez mais, você também consegue poupar cada vez mais. Então, você tem que aumentar o seu aporte em 10% ao ano. É uma conta aqui razoável, tá? Eu vou pôr a taxa de retorno aqui, vou colocar de 20% ao ano. Observe que eu não estou te prometendo aqui você ganhar 10% ao mês, 100% ao ano, aquele tipo de rentabilidade assim, meio surreal. É possível, Daniel, eu ter uma rentabilidade 100% em um ano? Tem ativos que valorizam até mais de 100% em um ano. Mas quando a gente pega o longo prazo, uma taxa de retorno boa, 20% é uma taxa de retorno boa. Até mesmo porque dentro desses 20% eu não estou considerando a inflação. Estou falando de ganho nominal, tá? Então não estou considerando a inflação, tá? Então 20% é um retorno plausível. E aí, olha só o que iria acontecer. Se você começa com 5 mil e coloca R$1.000 por mês, ao final de 10 anos, você já teria acumulado R$500 mil aproximadamente. Quando dá 15 anos,
esse patrimônio seu já teria se transformado em 1,5 milhão. E quando a gente passa para 20 anos, 4.300.000 aproximadamente. Qual que é a observação aqui? Olha só, de 10 para 15 anos, o valor mais do que triplica. Triplica! Então, por isso que o tempo é extremamente importante. Quanto antes você começa, mais o seu dinheiro vai render, tá? E aí que tem uma grande sacada. Retorno em dividendos mensal. O que é o dividendo? É aquilo que eu falei, é o dinheiro que você ganha sem precisar fazer nada, porque você tem ações, você tem cotas de fundos imobiliários, você tem ações americanas, etc. Se a gente colocar que você está ganhando 0,5% ao mês em dividendos, olha só, em 10 anos você teria 500 mil e esses 500 mil já estariam te rendendo R$ 2.500 sem você precisar fazer nada. Quando a gente chega em 15 anos, você estaria com 1,5 milhão e esse 1,5 milhão estaria te rendendo R$ 7.700 aproximadamente, sem você precisar fazer nada, dinheiro dormindo. E o final de 20 anos, aproximadamente aqui R$ 21.500. Ou seja, imagina daqui 20 anos você com 4 milhões na conta e ganhando 20 mil todo mês. Independente se você está trabalhando, o que você está fazendo, se você não está trabalhando, você está viajando, você vai lá, vai viajar, vai conhecer o exterior e na hora que você voltar para casa, a sua conta está com mais dinheiro antes de você ter saído. Parece assim algo até que surreal, mas é realidade, tá? E digo mais, como eu falei, quando chega a 30, 40 anos, chega um ponto que você ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês, você não consegue gastar tudo. Tá? Então é esse o projeto que eu tô querendo que você siga nessa jornada comigo. Vou mostrar aqui também, ó, só para ficar até mais interessante. Vamos ver também quanto que você colocou, que é importante, né? Porque vamos ver aqui também quanto que colocou. Olha só que doideira, olha que doideira. Tô na aba 2 aqui da planilha. Vamos pegar aqui 120 meses, tá? 120 meses. No final de 120 meses, qual que é a média que você estaria investindo todos os meses? R$ 2.357, porque eu falei, inflação, quando mais o tempo passa, mais você vai ter que colocar. Mais você ganha, mais você investe. Olha só, você estaria colocando R$ 2.357, porém, você estaria recebendo R$ 2.500, ou seja, o seu dinheiro ele já está te pagando mais do que você está colocando. Olha isso. E quanto que eu teria investido? Olha só, aqui embaixo está a soma, não sei se dá para ver, até pedir para o meu editor talvez dar um zoom, deixar mais claro aqui, eu estou passando o mouse aqui em frente, você teria colocado R$ 191 mil aproximadamente, em média R$ 1.593 por mês, ou seja, se você pegar todo o período, você estaria colocando em média R$ 1.600 por mês e já estaria recebendo R$ 2.500, ou seja, o que você está ganhando já é superior ao que você colocou. Outro detalhe, você colocou R$ 191 mil ao todo durante o período e já estaria com R$ 500 mil, ou seja, mais do que o dobro. Então, se isso aqui não tiver bom para você, é mais fácil ter que procurar alguma pirâmide, alguma coisa aí que eles vão te prometer muito e no final das contas você vai perder dinheiro, tá? Então, quando a gente fala de investimentos, essa estratégia, isso aqui é o que de fato funciona, tá comprovado que funciona, é o que eu utilizo e é o que vai te levar à liberdade financeira. Uma carteira de investimentos, ela funciona muito parecido com um time de futebol. Quando um técnico vai montar um time de futebol, ele sempre tem ali os atacantes, zagueiro, meio campo, goleiro, etc. Quando você vai montar uma carteira, a gente nunca monta uma carteira só com atacante, a gente nunca monta uma carteira somente com zagueiros ou somente com goleiros. Então, para a gente ter uma carteira antifrágil, para você poder maximizar ao máximo o seu retorno e diminuir os riscos ao mesmo tempo, você tem que ter uma carteira diversificada em ativos que tenham uma baixa correlação entre si ou, quiçá, uma correlação negativa.
O que isso quer dizer, Daniel? Quer dizer que são ativos que quando um não está indo muito bem, o outro vai estar indo bem. Um vai compensando o outro e por aí vai. Por quê? Porque no mundo dos investimentos vai ter época que a renda fixa vai estar melhor, vai ter época que a renda variável vai estar pagando mais. Cada período é um período. E quando você tem uma carteira diversificada e sabe fazer a gestão dessa carteira, independente qual seja o cenário econômico, você sempre vai estar se posicionando bem para que você possa aumentar ao máximo os seus retornos. Então é isso que eu vou te ensinar nessa segunda e na terceira aula, como você montar uma carteira de investimentos antifrágil. Então vamos lá. Para você ter uma carteira vencedora, aproveitar o máximo, para você usufruir o máximo, aumentar o máximo o seu retorno, eu diria que você basicamente precisa ter 5 classes de ativos diferentes. Vamos ver quais são e também vou mostrar qual que é o ativo que você vai comprar, tá? Primeiramente, renda fixa, tá? É importante você ter renda fixa na sua carteira. O segundo é ações, empresas, né? Ações brasileiras, empresas aqui do nosso Brasil. Terceiro, investimento no exterior. É importante você ter investimento lá fora também, se expor a uma outra economia. Fundos imobiliários, que é você investir em imóveis. E por último, mas não menos importante, as criptomoedas. Então esses são os 5 ativos que você precisa ter em carteira. Então agora vamos aprofundar aqui. Bom, na parte de renda fixa, qual que é o ativo que eu sugiro que você tenha em carteira e por que que você tem que ter esse ativo em carteira? O ativo é o Tesouro Selic ou o CDB, tá? Você pode escolher qual dos dois lhe convém, qual dos dois é mais fácil para você investir. Basicamente, qual que é o objetivo da renda fixa na carteira de um investidor? É segurança e liquidez, ou liquidez e segurança. Por que, Daniel? Bom, quando a gente fala da liquidez, vou começar primeiro pela liquidez. Quando a gente fala de liquidez, a gente está falando da facilidade da gente transformar aquele dinheiro, da gente liquidar aquele investimento e colocar o dinheiro no nosso bolso. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, um imóvel. Um imóvel, às vezes, você tem um ativo muito valioso, mas às vezes, se você precisar do dinheiro no curto prazo, você não consegue transformar aquele imóvel em dinheiro rápido. Por quê? Porque ele é um ativo que tem uma baixa liquidez. Então, quando a gente fala da renda fixa, por exemplo, um dinheiro que está na poupança, se acontecer alguma coisa, você saca ele ali na hora. Então, é muito mais líquido. Então, a renda fixa ela tem essa questão da liquidez. E para que serve a liquidez dentro dessa carteira, Daniel? Para que eu vou querer ter liquidez? Bom, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente está em períodos de queda da Bolsa de Valores, até mesmo das criptomoedas, que é o período que a gente está passando agora, e isso não quer dizer que é um período ruim, não quer dizer que é um período que você deva se preocupar, né? Na outra aula eu falei sobre efeito manada, falei por que esse é o melhor momento para investir, etc. Mas o que acontece? Nos momentos de queda é onde os ativos ficam mais baratos, é onde surgem as promoções para você comprar. E quando você tem um dinheiro na renda fixa, é como se fosse um dinheiro que você tem no caixa para aproveitar uma oportunidade que surgiu. Imagina aí no mundo real, você está com dinheiro ali guardado ali no CDB ou então no Tesouro Selic, vai lá, de repente aparece uma oportunidade muito boa de um carro, de uma casa, algo que você já queria comprar, mas não estava disposto a pagar aquele preço, mas de repente uma hora aparece a oportunidade. Na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, também funciona da mesma forma. Sempre vão surgir oportunidades. E essas oportunidades, elas surgem sempre nos momentos de queda, nos momentos de tensão da economia, que é um dos momentos que a gente está passando agora. Então, quando você tem um dinheiro ali no Tesouro Selic ou no CDB, você consegue aproveitar as oportunidades. E a segunda questão é a segurança. Dá um exemplo, ano passado a Bolsa de Valores acumulou o Ibovespa, né? Quando eu falo do Ibovespa, é o índice composto pelas maiores empresas do Brasil. Quando a gente fala do Ibovespa, ano passado acumulou uma queda de aproximadamente 12%, enquanto a renda fixa, falando de ganho nominal, não estou falando de ganho real, sem considerar a inflação, a renda fixa ela deve ter acumulado ali mais ou menos uma alta de uns 4%, mais ou menos ali o Tesouro Selic. Por quê? Porque a Selic começou muito baixa e ela foi subindo. Então, antes, às vezes é melhor você não perder nada do que você perder 12, não é mesmo? E tem uma frase muito famosa do Warren Buffett que ele fala o seguinte: regra número 1 no mundo dos investimentos, nunca perca dinheiro. E a regra número 2 é:
nunca se esqueça da regra número 1. Principalmente para você que é mais conservador, não está muito acostumado em correr risco, em ver uma volatilidade no mercado, é importante você ter uma parcela considerável do seu patrimônio em renda fixa, porque a bolsa ela não vai ficar o tempo todo subindo, a criptomoeda não vai ficar o tempo todo subindo, os fundos imobiliários não vão ficar o tempo todo subindo. E nos momentos de queda, aquela parte que está na renda fixa, ela não vai ser afetada, tá? Então pode ter aí uma pandemia que aconteceu, cenário aí da Rússia com a Ucrânia, o seu dinheiro que está ali no CDB, que está ali no Tesouro Selic, ele não vai ser afetado por isso. Você vai conseguir sacar sem ter que assumir prejuízo. Ah, Daniel, mas uma ação, se eu precisar vender uma ação para pegar o dinheiro, eu não posso? Pode. Dá um exemplo, se você tiver 100 mil reais na Petrobras, precisar desse dinheiro para daqui 2 dias, você consegue vender hoje e daqui 2 dias o dinheiro está na sua conta. Só que qual que é a diferença da renda fixa para a renda variável? Na renda fixa você vai conseguir sacar sem ter que assumir prejuízo. Quando a gente fala da renda variável, se for um período de queda, talvez você comprou uma ação por 100 reais, hoje ela está valendo 60 reais. E aí você acaba sendo forçado a vender ela num momento que não é o ideal. Então, quando a gente fala da renda variável, a gente tem que pensar num dinheiro que a gente não precise para curto prazo. Então, justamente para isso existe a reserva de emergência e justamente para isso também a gente coloca uma parte ali na renda fixa, tá? Então, quando a gente está falando desses ativos, os mais indicados é o Tesouro Selic e o CDB 100% CDI. Como que eles funcionam? Basicamente, falando aqui a linguagem mais simples possível para você entender, ele vai render próximo da Selic, ou seja, Selic hoje está próximo de 10%. Então vai render, vamos supor que a Selic passa o ano todo em 10%. Ela vai render próximo de 10% ao ano. Se a Selic for para 15%, o rendimento ele vai acompanhando a subida da Selic. E o mesmo pode acontecer, a Selic começa a cair, vai caindo ali para 5% aos poucos, né? Não cai de uma vez. Mas aí o rendimento do Tesouro Selic, o rendimento do CDB começa a diminuir. Ambos os investimentos, eles vão render mais do que a poupança. Ou seja, existem investimentos tão seguros quanto a poupança, porém que rendem mais. Então, às vezes, você está com o dinheiro ali parado na poupança, está perdendo dinheiro à toa, tá? Vale ressaltar que esses dois investimentos, eles não são isentos de imposto de renda. Quando você vai resgatar, já é descontado o imposto de renda na fonte. Mas não precisa se preocupar, conforme eu falei, mesmo com a questão do imposto de renda, ele ainda vai render mais do que a poupança, tá? Então, quando a gente fala de renda fixa, tem o Tesouro Selic e o CDB. Daniel, não sei como comprar, só pesquisar na internet, isso aqui é muito fácil, tá? Não tem nenhuma dificuldade, tá? Eu vou gravar um vídeo mostrando como comprar ações, de repente eu gravo também, coloco como investir no Tesouro Selic, mas não tem nenhuma dificuldade, não tem nada de complexo na hora de fazer isso. Diferença entre o Tesouro Selic para o CDB é que quando você investe no Tesouro Selic, você empresta o seu dinheiro para o governo. Quando você investe no CDB, você empresta o dinheiro para um banco. Observação: quando você for investir no CDB, escolha uma instituição que seja conhecida. Eu, por exemplo, posso te recomendar aqui o Banco Inter, você investir no CDB 100% CDI do Banco Inter. Então, você tem que ser 100% CDI. A Selic é a taxa básica de juros que regula o mercado, e o CDI, ele acompanha a Selic, é a taxa onde os bancos emprestam dinheiro entre si. Mas, resumindo, ambos vão render praticamente a mesma coisa, vão render acima da poupança e vão acompanhar a variação da taxa Selic. Então tá aí, Tesouro Selic ou CDB 100% CDI com liquidez diária, tá? No mínimo 100% CDI com liquidez diária. Passando aqui para o segundo ativo que você deve ter em carteira, falando aqui agora de ações, né? Conforme eu falei, qual que é o objetivo de você investir em ações? Ações, eu vou mostrar ainda durante essa aula, que já foi comprovado que as ações são os investimentos com maior retorno no longo prazo. Então é importante que, se você quer ter mais retorno, que você tenha uma parcela do seu patrimônio em renda variável. Porque se você ficar só refém da renda fixa, quando a gente pega um período mais longo, o seu rendimento não vai ser tão grande, tá? E qual que é o ativo que eu sugiro você colocar em carteira? Eu sugiro você colocar o Divo 11. Pô, Daniel, o que é esse Divo 11? Vamos lá, bastante atenção, hein? Divo 11 é um ETF. ETF é a sigla em inglês para Exchange Traded Funds. O que isso quer dizer? Fundos
negociados em bolsa. Basicamente são fundos de gestão passiva, onde eles vão replicar um determinado índice. Me dá um exemplo, Daniel, para ficar mais claro. Bom, eu falei aqui do Ibovespa. O que é o Ibovespa? É o índice composto das maiores empresas do Brasil. São aproximadamente 80 empresas que compõem o Ibovespa. Quando a gente fala do DIVO 11, é o índice composto pelas maiores pagadoras de dividendos da nossa Bolsa de Valores. 1/3, tá? As empresas, as 33%, ou seja, 1/3 das empresas que mais pagaram dividendos, com maior dividend yield nos últimos 3 anos. Então, conforme eu falei, quando a gente replica o Ibovespa, seria o BOVA 11. No caso aqui, é o DIVO 11, que é o ativo. Ah, Daniel, mas qual que é a vantagem? O que é esse dividend yield? Como que isso funciona? Me explica melhor. Quando a gente fala do indicador dividend yield, que é o indicador que é a base aqui para filtrar essas ações desse ETF, ele é um indicador que serve para medir o quanto está valendo o ativo com base no quanto ele está distribuindo em dividendos. Resumindo, vou dar um exemplo prático aqui. Supondo que você comprou uma ação, ela está sendo negociada, né? Tem uma ação lá na Bolsa de Valores, que você está analisando aquela ação, sei lá, Itaúsa, tá? Supondo que você está olhando para Itaúsa. E a Itaúsa está custando R$10. Aí, você olha nos últimos 12 meses, ela pagou R$1 em dividendo por cada ação. O que é o dividendo? O dividendo é o lucro que você recebe por ser acionista de uma empresa. Ou seja, quando você compra uma ação, eu falei isso na primeira aula, você nada mais nada menos está comprando um pedaço de uma empresa. Quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando um pedaço de um imóvel. Então, quando você tem um pedaço de uma empresa, você é sócio daquele negócio, você tem direito a receber um pedaço do lucro. Você não concorda comigo? Fundos imobiliários, quando você tem um pedaço de um imóvel, você recebe um pedaço do aluguel. Isso são os dividendos. Então, quando a gente fala do dividend yield, por exemplo, esse exemplo da Itaúsa, se a Itaúsa está custando R$10 e está pagando R$1 em dividendo, como que a gente calcula esse dividend yield? É muito simples, tá? Matemática básica. Como que funciona? A gente pega o dividendo distribuído nos últimos 12 meses, R$1, e divide por 10 e depois multiplica por 100. Ou seja, 1 dividido por 10, 0,1. Quando a gente multiplica por 100, dá 10%. Ou seja, o dividend yield, com base nesse exemplo que eu estou dando, o dividend yield da Itaúsa é de 10%. Quanto maior esse dividend yield, mais barato pode estar o ativo. Por quê? Porque lembra que ele é uma relação entre o quanto que ela distribuiu para você do lucro, né, o valor que ela distribuiu em forma de dividendo, dividido pela cotação, pelo valor que ela está valendo. Ou seja, se a Itaúsa tivesse cotado a R$20 e estivesse pagando R$1 em dividendo, o dividend yield não seria 10%, seria 5%. E ao contrário seria se ela tivesse valendo R$5, né? Aí o dividend yield seria 20%. Então, quanto maior o dividend yield, mais tende a estar barato aquele ativo. Então, por que eu estou recomendando o DIVO 11? Basicamente, primeiro, quando você investe em ativos, em ações que pagam bons dividendos, são ações que tendem a ser mais baratas. Quando você compra mais barato, você diminui o risco e aumenta o potencial de retorno. Segundo ponto importante, ações que pagam dividendos são ações que dão lucro. Então, quando você investe em ativos que dão lucro, você já está eliminando as que dão prejuízo. Então, com isso, você já consegue filtrar e tirar muita coisa ruim que iria te fazer você perder dinheiro no médio a longo prazo. E terceiro ponto, ainda vou mostrar nessa aula, que as ações de dividendos elas já mostraram, de acordo com o estudo do Jeremy Siegel, estudioso, matemático, ele mostrou que as ações de dividendos elas apresentam um retorno acima do mercado, ou seja, ativos menos arriscados com maior potencial de retorno. E por que, Daniel, que eu não começo comprando logo essas ações? Primeiro, quando você vai comprar uma ação, você tem que saber analisar essa ação. E não é simples, tá? Não é algo que eu vou te ensinar aqui em meia hora, em 40 minutos. É algo mais complexo para você aprender. Então, você tem que ter a humildade, quem está começando, e entender que às vezes o simples, ele funciona muito melhor do que você tentar inventar a roda e fazer cagada e perder dinheiro, tá? E a grande vantagem dos ETFs é a seguinte, para quem está começando
começando, principalmente para quem está começando, mas para todos. Quando você investe, por exemplo, no DIVO, no BOVA, como forma de exemplo, vamos dar exemplo como se fosse o BOVA ontem. São 80 empresas. Se uma quebrar, ela não vai destruir o seu patrimônio. Então lembra que eu falei aqui no início da aula que eu estou te ensinando a forma mais segura, fácil e rentável? Fácil, segura e rentável? Então, quando você vai através dos ETFs, a diversificação faz com que você minimize ao máximo o seu risco. Já dizia aquele ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, quando você vai através do ETF, você diversifica muito mais, pagando pouco. Se você fosse comprar uma ação uma por uma, ia ficar muito mais caro. O ETF ele é barato. Você consegue diversificar com baixo investimento, diminuir o seu risco e o melhor, você não precisa saber analisar nenhuma empresa. Ah, Daniel, eu tenho preguiça, eu não quero ficar estudando esse tanto de empresa não. Nossa, que loucura, como é que eu vou aprender isso? Você não precisa saber nenhuma empresa. Você só precisa saber que o DIVO 11 é um ETF de boas pagadoras de dividendos que ele vai te entregar provavelmente um retorno acima da média do mercado e ainda correndo um baixíssimo risco. Tá? E aí, como eu mostrei aqui, ó, DIV 11, e ele tem uma taxa de administração de 5%. Que essa taxa de administração ela já é descontada do patrimônio do fundo, você nem percebe, é descontada anualmente. Uma das grandes diferenças, vantagens de você investir num ETF em vez de você investir num fundo multimercado, que, por exemplo, você poderia, em vez de comprar um ETF na bolsa, você colocar o dinheiro numa gestora. Talvez você que esteja me assistindo aqui, invista através de algum fundo multimercado, através de alguma previdência privada. E por que não é tão bom? Porque sempre quando você terceiriza o seu investimento, quem está administrando para você vai te cobrar, né? E quando é uma gestão ativa, o que é uma gestão ativa? É um gestor que ele vai estar analisando ali o mercado, ele te cobra uma taxa mais alta. Então cobra uma taxa de administração de 2%, às vezes 3%, tem às vezes taxa de performance, e isso vai corroendo o seu retorno. É muito melhor você investir através de bons ETFs, porque custa muito mais barato e é fácil de fazer. Vou mostrar aqui que é fácil. Aqui agora eu estou mostrando a composição do DIVO 11. Essa carteira aqui ela é atualizada a cada 4 meses. Lembrando também que, conforme eu falei, são as ações que mais pagaram dividendos no período dos últimos 3 anos. Então aqui a gente consegue ver Copel, BB Seguridade, Cyrela, Bradespar. Então aqui você já consegue ver que tem ali, uma tem 5%, a outra tem 3%. Tá vendo? É uma forma de você diversificar a sua carteira muito barato, tá? Ah, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Ah, vamos supor que a Energias do Brasil quebrou. A Energias do Brasil, dentro desse ETF, ela representa 7%. Mas lembra que a sua carteira não é só esse ETF, vão ser 5 ativos diferentes. Então, no final das contas, se uma empresa quebrasse, ia fazer cosquinha no seu patrimônio. Então, não é algo que vai te tirar o sono, tá? Então, essa aqui é a forma mais segura para você começar sem nenhuma dúvida. Continuando aqui, olha só o retorno do DIVO 11 versus o Ibovespa. Se a gente pegar os últimos 5 anos, o Ibovespa, que é o BOVA, aqui em cima, olha só, BOVA 11, eu estou passando aqui a setinha, rendeu aproximadamente 74%. Lembrando, né, que a gente, olha só essa queda aqui, ó. Isso aqui é a pandemia, tá? Quando a pandemia chegou. Tem esse cenário agora, né? Não vou ficar repetindo, mas cenário da Rússia lá com a Ucrânia, etc, etc. Mesmo diante de um cenário extremamente desafiador, se a gente pegar os últimos 5 anos, a bolsa está subindo aproximadamente 74%. E aí que eu digo, a bolsa de valores, eu vou mostrar aqui isso ainda durante essa aula, ela sobe caindo. Então, no longo prazo, a tendência é para cima. E aí, quando a gente pega o DIVO 11, olha só, R$67. Com R$67, você consegue investir em dezenas de empresas. É muito barato, tá? É muito barato para você diversificar e ter bons retornos. Olha só, rendeu 78,5% em 5 anos, ou seja, rendeu mais que o Ibovespa e apresenta um risco menor. Uma observação aqui, a única desvantagem que eu diria dos ETFs é que os dividendos, eles distribuem sim dividendos, tá? Por favor, não vai pensar que não distribui, mas quando entra o dividendo na conta, o fundo, ele automaticamente reinveste esse dividendo comprando mais ações de acordo com aquela carteira, de acordo com aquele índice. Então, basicamente, você não vai ver o dividendo entrando na sua conta quando você investe em um ETF brasileiro, tá?
mas ele vai ser reinvestido. E outra questão é que quando você vende as ações, elas têm uma isenção para você vender até 20 mil por mês, que eu falei na primeira aula, você não paga imposto de renda. Quando a gente fala do ETF, se você vender com lucro, você paga 15% de imposto de renda sobre o lucro, tá? Mas a intenção, conforme eu falei, do buy and hold é comprar e segurar, não é você ficar fazendo trade, tá? Porque fazendo trade você não vai atingir sua liberdade financeira. Então, já deu para entender aqui, primeiro ETF. Vamos prosseguir. Investimento no exterior, tá ficando cada vez melhor, vai anotando aí, prestando atenção. Qual que é o ativo que eu recomendo? IVVB11 ou IVV. Daniel, que doideira que é essa? O que são esses ativos? O IVVB11 é um outro ETF, só que ele replica o índice mais conhecido lá nos Estados Unidos, que é o S&P 500. O que é o S&P 500? É como se fosse o Ibovespa aqui do Brasil, porém o S&P 500 ele replica as 500 maiores empresas da Bolsa de Valores americana. Olha só, 500. Daí a gente já consegue ver como o nosso mercado ainda é defasado, né? Que no Brasil as maiores são aproximadamente 80. Lá nos Estados Unidos as maiores são 500. Então com valor muito baixo você consegue investir em aproximadamente 500 empresas. E aí qual que é a diferença do IVVB11 para o IVV? Basicamente a mesma coisa. Só que o IVV você investe lá fora. Você manda o seu dinheiro lá para fora, converte ele em dólar e compra em dólar. IVVB você compra aqui pelo Brasil. Lá fora os ETFs distribuem dividendos. Então tem essa diferença. Lá o dividendo cai em dólar, você pega e faz o que você quiser. Aqui o dividendo entra e ele já é automaticamente reinvestido. No final das contas, o retorno dos dois vai ser muito parecido. Não tem dessa, esse aqui é muito melhor que esse aqui é muito pior, não. Ambos vão servir muito bem, tá? A diferença é que um está em dólar e o outro em reais. Mas eu vou mostrar aqui no próximo gráfico que quando acontece a variação do dólar, o IVVB11 ele começa a subir. Vou mostrar aqui no próximo slide, vai ficar mais fácil de entender. Mas basicamente, por que você tem que investir no exterior? O importante é o racional, vamos focar no racional. Primeiro ponto, a moeda mais forte, tá? Quando a gente fala do plano real, o plano real não tem nem 30 anos. E quando foi criada a nossa moeda, que já passaram várias, né? Era R$1 para $1. Como que tá hoje? Basicamente R$5 para $1. Ou seja, a nossa moeda, a inflação aqui no Brasil é muito grande. Você que está me acompanhando aqui, eu tenho certeza que principalmente de 2020 para cá, deve ter visto muita coisa aumentar demais, né? Gasolina, pão, tudo que você for comprar no supermercado, sacolão, você deve ter percebido esse aumento. Material de construção, enfim, a nossa moeda é uma moeda mais fraca, ela deprecia mais rápido. Então o que vai acontecer? No longo prazo, o dólar ele sempre tende a depreciar menos do que o real. Não quer dizer que o dólar não sofra inflação, mas a inflação lá fora é mais baixa. Então é importante que você tenha uma exposição a uma moeda mais forte, a moeda mundial, que é o dólar, tá? Então, com esse ativo você consegue se expor ao dólar. Se você for IVV, vai direto. Se for IVVB11, é uma exposição indireta ao dólar, tá? Mas de toda forma você se protege. Segundo ponto, se expor a uma outra economia, né? Uma outra legislação, né? A gente tem uma economia muito mais desenvolvida, muito mais sólida lá fora. Então é importante você se expor. E o terceiro ponto é se expor às maiores empresas do mundo, né? As maiores empresas do mundo, elas estão listadas na Bolsa de Valores americana. Então é importante você se expor, que muitas vezes você consome algum produto dessas empresas, mas não está ganhando dinheiro com isso. Por que você não está ganhando dinheiro com isso? É importante você se expor a um outro mercado, tá? Então o ativo IVVB, ele replica o índice S&P 500, assim como eu falei, e ele tem uma taxa de administração de apenas 0,23 ao ano. Agora eu estou mostrando aqui as top 10 posições. Pode ser que já tenha alterado aqui, alguma alteração, que esse índice vai alterando também. Porém, dá para você entender, tá? Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Berkshire, JP Morgan, Tesla e Johnson & Johnson. Ou seja, com um valor muito baixo, você consegue investir em todas essas empresas e mais 490 empresas, 500 empresas. Ou seja, só não investe no exterior quem não quer, porque hoje em dia é muito fácil, é muito simples e é extremamente seguro, tá? Olhando aqui para o desempenho do IVV com o IVVB11, agora eu vou mostrar, vai ficar mais nítido
nítido a questão da desvalorização da nossa moeda. Olha só, esse é o gráfico dos últimos 5 anos do IVV, em cima é o IVV. A gente consegue ver aqui, ó, 424 dólares, uma valorização de aproximadamente 77% nos últimos 5 anos. Novamente, aqui é a queda causada pela pandemia, mas o que a gente sempre consegue notar? Uma tendência de alta, é o que eu estou mostrando. No longo prazo, o mercado, que isso aqui é um índice que mostra o mercado norte-americano. O mercado, ele tem a tendência de alta, tá? Por isso que você não deve ficar focado muito ali no curto prazo. Eu gosto de ressaltar isso porque é muito importante, tá? Sempre que às vezes eu falar mais de uma vez uma coisa é porque é muito importante para você fixar isso. E aí, o que a gente consegue ver? Alta de 77%, né? E aí quando a gente olha para o de baixo aqui, R$ 235,36, ou seja, com R$ 235,36 você consegue investir nas 500 maiores empresas que estão listadas na Bolsa de Valores americana. Olha só a valorização nos últimos 5 anos, 203%. Basicamente, quem comprou, em vez de ficar ali comprando e vendendo, olhando frente ao computador, olhando notícia, achando... Não, só comprou e deixou lá. Em 5 anos, valorizou 203%. Ou seja, não tem muito mágica, não tem muito que ficar inventando, é muito mais simples que você imagina. Mas, poxa, Daniel, então o IVV-B, ele é muito melhor que o IVV? Porque um rendeu 203 e o outro 77? Não, na verdade, os dois renderam a mesma coisa. A diferença é que o de lá é em dólar, né? E o de cá é em reais. Então, quando a gente faz a conversão do dólar para reais, aí dá essa diferença de 77 para 203, ou seja, a nossa moeda perdeu muito valor nesse período. Então, isso aqui é mais um exemplo que você precisa ter uma exposição a uma outra moeda, nem que seja uma exposição indireta, ou seja, o dólar começou a valorizar, mesmo se você está com um ativo aqui no Brasil, esse ativo ele vai valorizar. Por quê? Porque o que está dentro do IVVB11 é o IVV, e o IVV é dolarizado. Então essa é uma forma de você dolarizar a sua carteira, tanto com IVV ou IVVB11. Daniel, quero mandar para fora? Abre conta em uma corretora, tem a opção da Avenue, vou deixar na descrição desse vídeo, você pode abrir conta lá, não tem nenhuma parceria com nenhuma corretora, tô dando aqui apenas essa recomendação. Caso queira investir pelo Brasil, só digitar lá IVVB11, comprar sem medo de ser feliz e mandar bala. Continuando aqui, a próxima classe de ativos que você deve ter em carteira são os fundos imobiliários. Bom, e qual que é a vantagem, né? Qual que é o racional por trás de você investir em um fundo imobiliário? Basicamente, quando você investe em um fundo imobiliário, você está comprando uma fração de um imóvel. E quem que não gosta, né? Quem que não gostaria de ter ali um imóvel alugado, onde você está recebendo ali todos os meses um aluguel, só que com uma grande diferença, né? Quando a gente fala dos fundos imobiliários, primeiro que você não precisa lidar com o inquilino, né? Você não precisa aturar um inquilino. E o segundo ponto é que o dividendo, né? Que é o aluguel que você recebe através dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, ao contrário de quando você vai alugar o seu imóvel ali. Também tem algumas outras vantagens, né? Se a gente for comparar em ter um imóvel, porque um fundo imobiliário você consegue vender as cotas muito mais rápido. Às vezes você tem ali 200 mil em fundos imobiliários, você pode vender 50 mil e pegar esse dinheiro ali em 2 dias, ao contrário de um imóvel que é muito mais burocrático para você vender. Então tem diversas vantagens quando a gente compara investir em um fundo imobiliário e ter um imóvel alugado. Outra vantagem aqui também é que, assim como os imóveis que a gente sabe, eles se valorizam, né? Com o passar do tempo, os imóveis eles tendem a valorizar acima da inflação. Então, os fundos imobiliários eles comportam da mesma forma. Os bons fundos, as cotas vão valorizar, exceto quando a gente faz um negócio muito ruim que não vem ao caso. Então, basicamente, essas são as vantagens. Quando a gente compara com as ações também, eles são ativos menos voláteis, menos arriscados, porque os fundos não podem tomar dívida e vão te gerar uma renda ali todo mês caindo na sua conta.
Ao contrário dos ETFs que eu estava falando, que o dividendo ele cai e automaticamente ele é reinvestido dentro do fundo, quando a gente fala de um fundo imobiliário, esse dividendo ele vai cair todo mês na sua conta. Ou seja, com esse ativo que eu vou te passar, todo mês você vai ter uma renda extra caindo na sua conta para você utilizar como quiser. Eu sempre vou sugerir no momento de acumulação que você utilize para reinvestir, né, para você aumentar o seu portfólio, mas se você quiser pegar e gastar, fazer alguma outra coisa com esses rendimentos, você também pode fazer. Qual que é o ativo que eu sugiro aqui? É o BCFF11. O BCFF11 é um fundo de fundos. O que é que isso quer dizer? É um fundo imobiliário que ele compra cota de outros fundos imobiliários. Por que eu estou indicando o BCFF11? Porque quando a gente vai selecionar um ativo só, conforme eu falei, da forma mais segura, mais fácil e rentável, o ideal é a gente ter uma grande diversificação. Por quê? Para não ter o risco de a gente comprar um ativo que não vá muito bem, porque todo ativo ele vai passar por um momento de turbulência, por melhor que ele seja. Sempre quando você está começando, o ideal é ter uma carteira mais diversificada. E quando a gente fala do BCFF11, ele investe em vários outros fundos imobiliários, então é uma forma de você, com apenas uma cota de um fundo, estar investindo em centenas de imóveis e estar se expondo também a variação da Selic, a variação do IPCA, a variação do IGPM, ou seja, você consegue se expor à Selic, você consegue se expor à inflação, você consegue se expor a vários imóveis em várias regiões, com vários inquilinos diferentes, e assim você consegue diminuir, mitigar ao máximo o risco. Tá? E aí, conforme eu já falei, a característica dele é essa, investir em outros fundos. Tô passando aqui o desempenho do BCFF11 nos últimos 5 anos, a gente consegue ver que ele está acumulando uma queda de aproximadamente 11%. Mas aí, Daniel, não é um ponto de preocupar, investindo num fundo que está em queda, não, tá? Primeiro ponto, todo o mercado de fundos imobiliários, ele está sim sofrendo uma queda, no geral, devido à alta na Selic. Eu vou mostrar aqui alguns gráficos para ficar mais visível isso que eu estou mostrando, mas basicamente, quando a gente fala do mercado, quando a taxa de juros está subindo, os fundos imobiliários, eles são muito afetados. Por quê? Porque o pessoal tira o dinheiro do risco e coloca ali na renda fixa, mas não tem nenhum problema, tá? Qual que é o racional que você sempre precisa ter na hora de estar investindo no fundo imobiliário? A principal vantagem é a renda passiva, são aqueles aluguéis caindo ali na sua conta. Então imagine, se a cota de um fundo ela está desvalorizando, é como se você conseguisse comprar um imóvel mais barato e esteja recebendo ainda o mesmo aluguel. Ou seja, a relação do que você recebe em aluguel frente ao que você está pagando no imóvel, ela fica cada vez mais vantajosa. É aquele famoso dividend yield que eu expliquei quando estava falando ali do ETF Divo 11. Então, quanto mais a cota cai, maior o seu rendimento de aluguéis e mais cotas você consegue comprar. E quando a gente olha para o longo prazo, ele vai sim entregar uma valorização, tá? Então, não é um ponto de preocupação, é ao contrário, que eu já até falei, né? A gente tem que fugir do efeito manada, então é uma oportunidade, é um momento interessante para você estar investindo sim em fundos imobiliários. Então vale ressaltar também que essa cotação aqui só está mostrando a variação na cota do fundo e não entra aqui os dividendos, né? Então quando a gente pega os dividendos, BCFF11 aí está pagando bastante dividendos, chega a pagar ali próximo de 10% ao ano só em dividendos, tá? Então não tem porquê ficar preocupado com a desvalorização. E aqui olhando também, estou mostrando um pouco do portfólio aqui do BCFF11, a gente consegue ver que ele tem uma grande diversificação, que são alguns fundos que ele investe, tá? Canip 11, IRIM 11, BTCR 11, então tem um percentual, tem os tipos aqui, ó, papel, imóveis industriais, papéis, shoppings, lajes corporativas. Então é uma forma de você diversificar bastante o seu portfólio, reduzindo o risco e ainda conseguir bons retornos. O quinto ativo, que é o último aqui, agora a gente vai falar das criptomoedas. Talvez você que esteja me assistindo aqui estava esperando para saber das criptos. Bom, é possível você investir em criptomoedas através da Bolsa de Valores. Talvez você não sabia disso, mas o nosso mercado financeiro ele vem evoluindo bastante nos últimos anos. Conforme eu falei, agora a gente está num ambiente muito mais democratizado, um ambiente muito mais acessível para todos os investidores, e nós já temos aqui na nossa Bolsa de Valores ETFs
onde você pode investir em criptomoedas. E qual que é o ativo que eu vou te recomendar aqui? É o BIT11, BITH11, que também é um ETF, e basicamente ele segue o índice NQBTC, que basicamente é o Bitcoin. Daniel, tem outras criptomoedas? Tem alguma outra que vale a pena? Sim, tem outras boas criptomoedas que chegaram até a valorizar mais que o Bitcoin nos últimos anos, mas vale ressaltar que o Bitcoin ele é a mãe de todas as criptomoedas. Ele é a moeda que tem mais fundamento, ele é a moeda que tem o maior valor de mercado, é a moeda mais consolidada, é a primeira moeda que foi inventada, a primeira moeda digital. Então, obviamente, nessa aula eu vou te recomendar investir no Bitcoin, obviamente. Quais que são as vantagens de investir no Bitcoin? Basicamente, a tese de investimentos, resumindo, trazendo aqui para a linguagem mais simples possível, para você poder entender, que eu não quero complicar nada aqui para quem está me assistindo. Qual que é o driver de investimento? Primeira questão, o Bitcoin ele serve como uma reserva de valor. O que isso quer dizer? Pelo fato dele ser uma moeda descentralizada, o que isso quer dizer? Ela não está atrelada a nenhum banco central, a nenhum governo. A gente sabe aí que governos vira e mexe, vai fazendo cagada, imprimindo dinheiro, gerando inflação. A gente está vendo o que está acontecendo com o real, o que está acontecendo lá com a Venezuela, com a Argentina. Até mesmo o dólar vem sofrendo com a inflação, por quê? Principalmente cenário atual devido à pandemia, O que isso fez? O governo teve que dar muito incentivo. Não estou entrando aqui em mérito se isso é certo, se isso é errado, tá? Mas eu estou falando que o governo ele teve que injetar liquidez, injetar dinheiro para a economia continuar girando. Quando o governo faz isso, ele gera mais inflação. Então, todas as moedas, elas vão se depreciar, as moedas comuns. O Bitcoin, como ele não está atrelado ao governo, vamos supor que a moeda do Brasil foi para o saco, o real deteriorou totalmente. O dólar deteriorou, tudo pode acontecer. O Bitcoin, como ele não está atrelado a nenhum banco central, ele não vai ser afetado pela inflação. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que o Bitcoin ele é um ativo escasso. O que isso quer dizer? Ele tem um limite de moedas que podem ser mineradas. Quando bater, esse limite é de 21 milhões. Quando forem minerados os 21 milhões de Bitcoins, quem tem, quem não tem ficou sem, vai ter que comprar de quem tem, e aí é a lei da oferta e da demanda. O que vai acontecer? Muita gente querendo, pouca gente tem. O preço vai subir cada vez mais. A gente está vendo o que está acontecendo. Cada vez mais o Bitcoin está sendo mais utilizado. Os grandes investidores estão entrando no jogo do Bitcoin. Fundos de investimento. Antigamente era só pessoa física. Hoje em dia a pessoa jurídica também está entrando no jogo do Bitcoin. Até mesmo países estão comprando Bitcoin, como é o caso do El Salvador. Então o que acontece? É um ativo escasso. Na hora que chegar no 21 milhões, acabou. Que cada vez mais está aumentando a demanda e cada vez mais é mais caro para você minerar. Antigamente era barato, qualquer computador ali bonzinho minerava. Hoje em dia você tem que ter uma máquina preparada para isso, consome muito mais energia. Ou seja, hoje em dia é muito mais caro, uma hora vai acabar e a demanda está cada vez maior. Ou seja, no médio a longo prazo, eu não vou te dar certeza, mas eu tenho quase total certeza que o Bitcoin ele vai cada vez mais valorizar, tá? Então é extremamente importante que você considere ter criptomoedas em carteira e principalmente o Bitcoin. E por último, mas não menos importante, a questão da simetria de risco, tá? O Bitcoin foi um dos ativos, eu vou mostrar aqui a valorização do Bitcoin nos últimos anos, você vai ficar assim, de queixo caído, Talvez você já esteja sabendo, não é muita novidade, mas o que eu tenho a dizer sobre isso? Quando a gente fala de assimetria, é o quanto a gente pode ganhar com o quanto a gente pode perder. Geralmente os ricos, às vezes eles ficam mais ricos cada vez mais, por quê? Porque eles sabem medir muito bem o risco, eles entendem, eles focam mais naquilo que eles podem ganhar e ao mesmo tempo eles avaliam quanto que eles podem perder, quando a gente fala de assimetria, é como se fosse uma balança. Então vou dar um exemplo que você colocou R$500 no Bitcoin. Daqui 10 anos, se tudo der errado, de repente você perdeu os seus R$500. Não é algo que vai acabar com a sua vida. Mas vamos supor que você colocou R$500 e daqui 10 anos virou R$100 mil. Não é impossível disso acontecer. Não é, tá? Então, quando a gente fala da questão da simetria, é algo que você tem uma perda limitada, mas o ganho é ilimitado e pode valorizar muito. Dentre todos os ativos que eu falei aqui, a criptomoeda é a que tem maior potencial de retorno atualmente,
falando aqui do Bitcoin. Daniel, por que você não fala para comprar tudo de Bitcoin então? Porque a gente não consegue prever o futuro, né? Infelizmente, se eu soubesse qual vai ser o ativo que mais vai valorizar nas próximas décadas, nos próximos anos, eu nem diversificaria, eu pegaria meu dinheiro e colocaria todo lá nele, né? Então, lembrando aí que o Bitcoin também tem essa questão, esse risco político, que incomoda os governos, incomoda os bancos, que é um dinheiro que os governos não controlam, os bancos não controlam. Então tem esse risco, tá? Mas eu acho que mais arriscado é você não ter esse tipo de ativo na sua carteira. Então o BIT11 segue ali o Bitcoin e tem uma taxa de administração de 0,7% ao ano. Agora mostrando aqui o desempenho, né, do BIT11, olha só, nossa Daniel, o BIT11 está em queda, poxa, não vale a pena não, menos 12,7%. Por que está em queda? Porque é recente, tá? Esse ETF não existia aqui na nossa Bolsa de Valores. Foi lançado ano passado, salvo engano, foi em agosto. E agora a gente está num período de queda do Bitcoin. Então nada muito preocupante, tá? Nada para você desesperar. Estou mostrando aqui o desempenho. Mas quando a gente olha para o Bitcoin, a gente pegar ele no máximo, Bitcoin ele começou, acho que era $1, tá? $1, valor irrisório alguns anos atrás. Pegando aqui o máximo período aqui, olha, tá mostrando aqui uma valorização de 15.789% e olha que está em baixa, né? O Bitcoin agora está aproximadamente R$192 mil, porém já chegou ali a quase R$400 mil, tá? Então tá no período de baixa, tá no período interessante, assim como eu falei das ações, fundos imobiliários, tá tudo muito barato, agora é o melhor momento para você começar a investir. Então a gente consegue ver uma mega valorização, o melhor investimento da década, né? Então não poderia ficar de fora da sua carteira de investimentos, dá para comprar através da Bolsa de Valores, através de uma corretora brasileira, o BITH11, pode colocar aí na sua lista, tá? E o melhor, eu vou te mostrar como você fazer a gestão dessa carteira para você deixar ela ainda melhor, para você poder aproveitar ao máximo as oportunidades do mercado. Mas antes, a aula não acabou ainda, tá? Não sai ainda não. Vou te passar aqui alguns estudos também, pois eu falei aqui no início da aula, vamos só recapitular que uma carteira de investimentos é como um time de futebol. Quando um não está indo bem, o outro está indo bem. Então, um vai rebalanceando o outro. Um vai equilibrando o outro. Então, vou mostrar aqui alguns estudos para terminar de embasar o que eu estou passando aqui, mostrando a correlação entre os ativos, para ficar mais fácil de você entender o que eu estou explicando aqui, mostrar um pouco mais na prática o desempenho. É claro que o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro, mas dificilmente isso aqui vai mudar, tá? Dificilmente as coisas vão mudar. Então olha aqui, primeiro gráfico que eu estou mostrando aqui não está tão atualizado, mas é só para você entender a correlação. A gente olha o Ibovespa em azul contra a Selic. O que estava acontecendo nesse gráfico? Está no período de 2000 até 2018. A Selic estava caindo, o Ibovespa subindo, ou seja, Tesouro Selic, Divo 11. O que acontece? Tesouro Selic caindo, Divo 11 subindo. O inverso pode acontecer, que é o que está acontecendo no momento. A Selic está subindo e as ações estão caindo. E aí que é o momento de você ir ali comprando as ações baratas, tá? Mas aqui deu para entender, ou seja, a bolsa tá indo mal no curto prazo, você tem ali a sua Selic que está rendendo bastante, entendeu? Então vai protegendo sua carteira. Segundo, IFIX versus Selic. Os fundos imobiliários, aquele IFE11, contra a Selic, funciona do mesmo jeito. Ativo de renda variável, sempre que a Selic começa a subir muito, os ativos de renda variável começam a cair. Por quê? Basicamente, resumindo, tá? Tem uma explicação mais técnica, mais embasada, mas resumindo, o que acontece? O investidor ele fica com medo e ele tá vendo que a renda fixa tá pagando bem, ele tira o dinheiro lá da bolsa e coloca na renda fixa. Só que a Selic ela não vai ficar o tempo todo subindo. Aí ela vai começar a cair. E aí o que vai acontecer? A bolsa vai começar a subir. Só que você já tem que estar comprando na hora que está caindo. Mas já deu para entender aqui que um protege o outro. Outro exemplo, a Selic protege os ativos de renda variável quando eles estão em queda. Continuando aqui, dólar versus Ibovespa, outra correlação interessante. Em azul, Ibovespa, nessa linha aqui meio vermelha, o dólar também não está totalmente atualizado, mas é para mostrar aqui o desempenho, não é a correlação perfeita, mas fica muito nítido, né? A gente consegue ver que o dólar caindo, o Ibovespa subindo. E o mesmo acontece, tá? Ibovespa começar a cair, você pode ver, isso aí você vê no jornal toda hora. Bolsa de valores fecha em queda, dólar sobe. Dólar cai, bolsa sobe.
Então, um protege o outro. Quando o dólar está caindo, a bolsa está subindo. Quando a bolsa está subindo, o dólar está caindo. Então, por isso que é importante, você tem os dois. Você sempre está protegido. Você sempre está protegido, você está ganhando de todo jeito. Uma hora você está ganhando na Selic, outra hora você está ganhando no dólar, outra hora você está ganhando no Bitcoin. Você sempre vai estar ganhando, tá? É isso que eu vou te ensinar aqui, eu vou te explicar. Mas continuando aqui, para finalizar, conforme eu falei que as ações são os investimentos mais rentáveis no longo prazo. Esse gráfico aqui é um gráfico famoso do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, tá? Do Jeremy Siegel. Eu até recomendo essa leitura para você que quer aprender mais sobre economia, aprender mais sobre investimentos. Livro muito bom, gosto bastante. O que esse gráfico mostra? Ele mostra R$1, um estudo que foi feito de mais de 200 anos, desde 1802 até 2012, onde ele considerou que se você colocasse R$1 nos principais ativos americanos, e qual que seria o retorno? Então, quando a gente fala das ações, ela disparado foi o melhor ativo nos últimos 200 anos, né? Mais de 200 anos. Então, por quê? R$1 virou 700, quase 705 mil reais. Reais não, né? Dólares, corrigindo. $1 virou aproximadamente 705 mil dólares. E quando a gente fala dos bonds e dos bills, não sei muito bem pronunciar, $1 teria virado 1.778 dólares e nos bills 281 dólares. Os bonds são ativos de renda fixa, tá? Mais para longo prazo. Os bills, ativos de renda fixa mais voltados para curto prazo. O ouro, olha só, o ouro entra aqui nesse estudo também. $1 teria virado 4,52. Eu até falei que o ouro também serve como reserva de valor, mas o Bitcoin está performando muito melhor que o ouro. Então, eu não vou te sugerir colocar ouro. Na minha opinião, o Bitcoin é muito mais interessante para reserva de valor, tá? Mas a gente consegue ver que o ouro também serviu para proteger da inflação, né? $1 virou 4,52. E o próprio dólar, olha só, o dólar há 200 anos atrás, $1 agora estaria valendo 5 centavos em dólar. Por quê? Porque o dólar foi deteriorado, né? Esse estudo aqui está sendo considerada a inflação. Aqui tem as taxas de retorno, né? 6,6. Poxa, mas não é pouco? Não, porque a gente está considerando a inflação, tá? E aqui também eu peguei até uma foto desse mesmo livro, só para terminar aqui o embasamento. Aqui a gente mostra os ativos, aqui um estudo feito com as ações, né, que pagaram mais dividendos para as que pagaram menos dividendos. E a gente consegue ver que está aqui, ó, mais alto, são os ativos que mais apresentaram retorno, tá? O S&P, que é a média do mercado, deu em média 10% de 1957 a 2012, 10% ao ano, enquanto as ações que pagaram mais dividendos, 12,58. No final das contas, isso faz muita diferença, tá? Quando a gente fala para o longuíssimo prazo, qualquer 1, 2%, 3% a mais faz uma diferença gritante. Então é por isso que eu falo que não gosto de fundos, previdência privada, essas coisas, porque eles cobram essa taxa de administração e essa taxa de 2, 3% diminui muito o seu retorno no longo prazo. Bom, vamos lá. Primeira carteira com perfil conservador, quais vão ser as medidas que a gente vai colocar aqui nessa carteira? Os percentuais. 50% em CDB, 100% CDI, ou se você quiser o Tesouro Selic, tanto faz, que é a renda fixa. 15% no Divo 11, que são as ações Brasil. 19% no IVVB11, que são as ações americanas, onde você também vai estar se expondo indiretamente ou diretamente ao dólar. BCFF11, 15%, que são os fundos imobiliários. E sobrou 1%, aquele 1%, né, para apimentar a sua carteira, que é o BIT11, que você vai estar se expondo ao Bitcoin através desse ETF. Então essa é a primeira opção de carteira, lembrando que aqui a gente está colocando 5 classes de ativos, né, conforme eu já havia dito: renda fixa, ações Brasil, ações internacionais, fundos imobiliários e criptomoedas. Só para ter uma ideia, apenas com esses 5 ativos você vai estar investindo em mais de 500 empresas, em mais de 100 imóveis, em 3 moedas diferentes, né, que é real, dólar, vai estar se expondo ao dólar mesmo que indiretamente, e em criptomoedas, e também vai estar se expondo à Selic e se protegendo da inflação.
inflação. Ou seja, com esse tipo de carteira aqui, é impossível você perder dinheiro na hora que você estiver investindo, tá? Eu posso te garantir que isso aqui é impossível, ainda mais depois que eu passar a parte aqui, que vai ser a parte da gestão, que é a cereja do bolo. Segunda opção de carteira para você que tem um perfil mais moderado, que está disposto a correr um pouco mais de risco. Vai com 40% CDB, 100% CDI, 20% nas ações Brasil, que é o Divo 11, de 15 já vai para 20, 18% no IVVB 11, investimento lá fora, empresas americanas, e 20% em fundos imobiliários e 2% no BIT 11, que são o Bitcoin, né, que é o Bitcoin. Então aqui você já aumentou um pouquinho a sua parcela em cripto, aumenta um pouquinho a parcela em ações Brasil, aumenta um pouquinho em fundos imobiliários, diminui um pouco a renda fixa e dá uma pequena reduzida no investimento internacional. E por último, a carteira para quem é mais arrojado, quer correr um pouco mais de risco, seria 30% no CDB, 100% CDI, 25% Divo 11, 20% IVVB 11, 20% BCFF 11 e 5% em BIT 11. Aqui já é um perfil mais agressivo, né? Onde você vai estar se expondo mais às cripto, aumentando também a parcela em ações Brasil. Então todas essas três carteiras elas vão atender muito bem de acordo com o perfil de cada investidor. Então basta você que está me assistindo, dar uma analisada, anota no papel, vê o que você acha melhor, procura entender qual que é o seu perfil, se você tem mais medo de tomar risco, se você quer algo mais agressivo, e com base nisso você vai escolher uma dessas carteiras e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, eu vou mostrar aqui um exemplo, né, para ficar mais prático, mais fácil de entender, como seria montar uma carteira com mais ou menos R$1.000 investido, aproximadamente R$1.000 investido nesses ativos, tá? Vou dar um exemplo aqui, olha, vamos supor que a gente estaria comprando esses ativos aqui agora. Como que ficaria? Ficaria uma carteira moderada, tá? Tô dando um exemplo da moderada. R$400, dos R$1.000, R$400 no CDB, 100% CDI com liquidez diária, pode ser até o do Banco Inter, caso você queira. R$133,08 em 3 cotas do Divo 11, cada cota aproximadamente R$66,50. Pode ser que no momento que você esteja assistindo essa aula o valor varie, né, porque é renda variável, mas isso aqui não é irrelevante, né, não vai ser uma diferença muito grande. R$233, uma cota do IVVB 11, né, que é o ETF que eu te falei que você vai estar investindo em 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. R$203 em 3 cotas do BCFF 11 e R$46,72 para você comprar uma cota do BIT 11, que é o ETF ali voltado para Bitcoin. Então eu vou entrar agora, vou mostrar a carteira aqui desenhada e mostrar como fazer a gestão. Obviamente, deixa eu entrar aqui na carteira que vai ficar mais fácil de perceber. Olha só, aqui estão os ativos que eu falei. Há muita atenção agora, por favor, é o momento talvez o mais importante de toda essa Masterclass. O que acontece? Aqui estão os ativos, eu coloquei exatamente os valores que eu havia mostrado. E aqui a gente consegue ver, olha só, nessa segunda coluna aqui tem a nota. Olha só como que funciona essa planilha. Eu vou te explicar exatamente como você vai usar a planilha. Muita atenção. Eu coloquei aqui o CDB nota 40, Divo nota 20, IVVB 18, BCFF nota 20 e o BIT 11 nota 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o CDB é melhor que o BIT 11? Não. Isso aqui, essa nota é com base no percentual que você quer ter de cada ativo em carteira. Lembra que eu mostrei aqui uma carteira moderada? Dentro da carteira moderada, olha só, seria mais ou menos 40% CDB, 20% em ações Brasil, etc, etc, etc. Então, quando a gente olha aqui para a planilha, olha só, qual que é o ideal? 40% no CDB, 20% no Divo 11, 18% em IVVB 11, 20% no BCFF 11 e 2% em BIT 11. Então, anota exatamente de acordo com a carteira moderada que eu acabei de passar. Porém, quando a gente vai comprar os ativos, não fica exatamente, né? Por quê? Porque às vezes, por exemplo, o BIT 11, ele é R$46,72, tá? Então, quando a gente foi montar aqui com R$1.000, por exemplo, olha como ficou. O ideal é 40, 20, 18, 20 e 2. Só que o primeiro aporte, como que a carteira teria ficado? Teria ficado 39 no CDB, 13% no Divo, então aqui já está abaixo, IVVB 11
22,9%, 20% aqui ficou praticamente igual no BCF-F11 e 4,6% no BIT11. Tá? Isso aqui é normal. A carteira, ela nunca vai ficar igualzinha os percentuais. Por quê? Porque a renda é variável, o ativo você não consegue comprar exatamente aquele valor. Ah, R$400 de um, R$200 de outro, R$150 de outro. Por quê? Porque cada ativo tem um preço, né? Por exemplo, o BCFF, o IVVB11 custa R$233. Não tem jeito de eu chegar lá e comprar somente R$200 do IVVB11. Eu acredito que até que tenha dado para entender. Mas aonde que eu quero chegar? Com isso aqui, a própria planilha, ela já vai te mostrar qual ativo você deve comprar. Porque você lembra quando eu falei que a estratégia vencedora, você vai poupar um pouco da sua renda assim que você receber e todos os meses você vai investindo e vai pegando os rendimentos também, continua investindo para você conseguir construir o maior patrimônio possível e viver dos rendimentos. Então, basicamente, você vai estar todo mês poupando um pouco, investindo. Mas como que você vai saber o que você tem que comprar? Eu falei aqui durante algumas aulas também que no início, né, na verdade, na primeira aula, que o grande erro de muitos investidores é cair no efeito manada. O que é o efeito manada? A gente tende a querer estar comprando aquilo que está subindo, né? Porque é o emocional. Quando a gente compra pela emoção, a gente sempre vai pensar em comprar aquele que está subindo mais. E quando algum ativo está caindo ou ele não está saindo do lugar, a gente tende a fazer o contrário, né? A gente pensa em vender. Só que, conforme eu falei, esse é o efeito manada. A gente tem que pensar ao contrário da manada, porque é isso que vai fazer você ganhar muito dinheiro. Tem uma frase muito famosa, dita pelo Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, que ele fala o seguinte: tenha medo quando os outros estão gananciosos. Seja ganancioso quando todos estão com medo. Então, basicamente, você deve ir contra o efeito manada. Como que você vai fazer isso? Vou dar um exemplo. A carteira aqui, ela já está desenhada. Olha só, aqui é quanto que eu tenho e aqui é quanto que eu quero ter. Tá? Tem até aqui, ó, tem até um gráfico para ficar mais fácil ainda de perceber. O que é que a gente consegue ver aqui? Olha, eu quero ter 20%, o ideal que eu desenhei na minha carteira é 20% no Divo 11, porém eu só tenho 13. Ou seja, quando eu fosse investir, eu iria colocar no Divo 11. Escolher sempre os dois ativos que estão mais longe do objetivo. Então aqui você conseguiu ver como que vai funcionar. Você sempre, eu dei o exemplo aqui do Divo. O Divo eu quero ter 20, eu tenho 13%. Então você sempre vai comprar aquele ativo que está mais longe do objetivo. Por quê? Porque é o ativo que às vezes ele desvalorizou ou não saiu do lugar. E quando ele está desvalorizado ou não está saindo do lugar, você vai estar comprando mais barato e acumulando mais. Conforme eu falei já nas outras aulas, para você ter sucesso no mundo dos investimentos, o mais importante é você acumular bons ativos. E sempre que você compra mais barato, você consegue comprar mais e aumentar ainda mais a sua coleção. Então vou dar um exemplo aqui para ficar muito fácil de entender, né? Porque talvez ainda não tenha dado para entender. Mas basicamente o que você vai fazer? Você vai fazer o primeiro investimento, vai colocar, vai pegar, preencher, entrar na conta corretora, vai fazer as compras e vai colocar cada ativo aqui quanto que você tem. Por exemplo, vamos supor que a gente fez dessa forma e eu preenchi aqui. Daqui 15 dias eu ganhei uma grana, vou investir. Vamos supor que eu tô lá, sei lá, com R$500, R$1.000 para poder investir. Qual que vai ser o procedimento? Eu vou entrar aqui nessa planilha, você vai entrar na planilha, vai entrar dentro da conta da sua corretora, você vai ver quanto que você tem em cada ativo. Ah, Daniel, preciso fazer isso todo dia? Não. Somente quando você for investir. Essa planilha, ela serve para te orientar, para você saber qual ativo que você vai comprar, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai entrar na conta da corretora, vai atualizar os valores. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tinha 46 no Bitcoin, aí o Bitcoin começou a subir muito e agora eu tô ali com R$150 no Bitcoin. Olha aqui, olha, vou até dar um zoom. Carteira ideal. Eu coloquei aqui 2% em Bitcoin, que eu quero ter 2%. Só que o Bitcoin valorizou muito. Agora eu tô com 13,4% no Bitcoin. Olha só, é só olhar aqui embaixo também, olha, dá para ver, ó, no gráfico. Eu coloquei o número e está desenhado também. O Bitcoin eu quero ter 2%. Seria uma fatia bem pequena. Essa fatia azul clara aqui, olha. Olha como que está o Bitcoin aqui, 13. Ou seja, o que eu iria fazer nesse caso aqui? Eu simplesmente
simplesmente não vou comprar Bitcoin. Tem algum outro ativo que está longe do objetivo. Então eu vou sempre pegar aquele que está mais longe. Outro exemplo, vamos supor que, vamos pegar o IVVB. O IVVB11 estava R$ 233, deu um problema lá nos Estados Unidos, uma crise danada, e aí caiu para R$ 100. Olha como que fica a planilha. O que eu quero ter é 18%, só que agora eu só tenho 10%. Na hora de comprar, olha só qual que está mais longe. Aqui a planilha já vai mostrar de novo, olha. Quanto que eu quero? Eu quero ter 18. Quanto que eu tenho? 10. Então eu vou comprar IVVB e vou comprar o DIVO11. Então você sempre vai comprar o ativo que está mais longe do objetivo. Consequentemente, quando esse ativo está desvalorizando ou ele não está saindo do lugar, é o ativo que você vai comprar. E aquele que está subindo muito, você simplesmente vai manter. Você não vai entrar naquele feeling de estar sempre comprando, né, aquilo que está subindo mais. Assim você vai ir contra a manada. Então, basicamente, quando você faz isso, você consegue diminuir o risco da sua carteira e, ao mesmo tempo, potencializar o retorno. Mas, Daniel, se um ativo subir muito e passar do percentual, muito do percentual que eu quero ter, eu posso vender um pouco? Pode vender um pouco, tá? Talvez você que está me assistindo esteja pensando nisso. Esse exemplo que eu dei do Bitcoin, por exemplo, eu quero ter 2% do Bitcoin. Agora eu tô com 26% em Bitcoin. Poxa, não faz sentido, eu sou um cara mais moderado, um cara mais conservador, não faz muito sentido eu ficar com 26% da minha carteira em Bitcoin, até mesmo porque renda variável sobe, mas uma hora cai. O que eu posso fazer? Eu vendo um pouco do Bitcoin, eu poderia vender aqui, ó, diminuir aqui e vendendo aos poucos. Vou vender R$100, vou ficar com 200. Vai vendendo, diminuindo o seu risco e pegando esse valor que você for diminuindo e jogando nos outros que estão mais longe do seu objetivo. Ou seja, sempre atualiza a planilha. Olha aqui, ó, carteira ideal. Quanto que você quer ter em cada? Quanto que eu tenho? Sempre vai comprar um ou dois, vai depender muito de quanto que você vai estar colocando, mas se você sempre vai comprar os ativos que estão mais longe do objetivo que você colocou. Qual que é o objetivo? É a carteira ideal. E qual que é a carteira real? Quanto que eu tenho? Então eu acredito que, do jeito que eu expliquei aqui, acredito que tenha ficado bem claro. Caso tenha alguma dúvida aí, deixa também nos comentários desse vídeo, que eu posso estar pedindo para a minha equipe entrar em contato e esclarecer. Na verdade, eu vou responder, né? Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou responder. Eu mesmo, pessoalmente, vou tirar essa dúvida. Mas acredito que da forma que eu expliquei aqui, ficou bem simples de entender. Então, lembrando, você já está com a carteira montada, vou mandar a planilha, você simplesmente vai colocar as notas de acordo com o percentual. Olha, se eu mudar aqui para 50, a carteira ideal vai para 45 em renda fixa. Vou aumentar a nota da renda fixa para 60. Carteira ideal foi para 50%. Então, com base na nota, você vai colocar qual que é a sua carteira ideal. Então, é só seguir aqui o que eu passei. Tá aqui a carteira. Se fosse uma carteira com perfil conservador, eu ia dar nota 50, 15, 19, 15 e 1. Vamos lá? 50, 15, 19, 15 e 1. Essa é a carteira com perfil, carteira ideal, perfil conservador. Tá aqui. E aí você vai rebalanceando, vai fazer o primeiro investimento, comprar um pouco de cada um, e aí toda vez que você for colocar um dinheiro, seja semanalmente, seja mensalmente, seja quinzenalmente, você entra na conta da sua corretora, atualiza os valores dentro da planilha, e aí a própria planilha vai te mostrar o que você precisa comprar. Ou seja, mais fácil do que isso não tem. Mais bem detalhado, mais fácil que isso para você começar, acredito que não tem. Você só não começa a investir caso realmente você não possa, né? Não tenha condição, ou você é uma pessoa que não está querendo, né, de fato mudar de vida, querendo construir a liberdade financeira. Mas se você tem esse interesse, eu estou te entregando aqui tudo o que você precisa para começar da maneira correta e ganhar dinheiro através dos investimentos. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você comece a investir e aproveita realmente para estar me acompanhando nas redes sociais e vamos junto rumo à liberdade financeira. Tchau, tchau!